O que eu quero falar com você hoje, para a gente não perder tempo algum, está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, do verso 10 ao verso 15. Está aí o texto, você pode recorrer a ele, ou então pode me ouvir primeiro ler e depois trazer uma pequena explicação, porque são textos que nem sempre são óbvios na mera leitura, como é o caso desse aqui da Epístola aos Hebreus, que diz o seguinte: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Deus, o Criador de todas as coisas, conduzindo ele, Deus, muitos filhos à glória, à transcendência e à experiência absoluta do ser de Deus. Isso significa conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação deles? É Jesus, o Cristo. E quem são eles? São esses filhos que ele, Deus, o Pai, conduz à sua própria glória, a experiência absoluta do seu ser, que é algo para além de qualquer chance de explicação, que habita o mistério absoluto. O que é isso? Fazer parte da glória do seu ser, que ele mesmo realiza. Ele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, é quem conduz muitos filhos à glória. E em seguida se diz, e aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. O sofrimento aperfeiçoa até o perfeito, porque esse que é o aperfeiçoado aqui em questão é o perfeito, que veio sem pecado, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, a minha e a sua, mas sem pecado. Se diz, todavia, que o perfeito, aquele que confrontou os seus acusadores perguntando: quem de vós me acusa de pecado? Esse que não tem pecado, e assim se repete acerca dele diversas vezes, na sua falta de pecado e na sua perfeição, é, todavia, paradoxal e ambivalentemente aperfeiçoado. O perfeito é aperfeiçoado pela via de sofrimentos. Eu acho isso extraordinário. Embora ele seja o autor da salvação desses a quem o Pai conduz à glória, sendo o autor da salvação, é todavia aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Sofrimento sempre aperfeiçoa, me aperfeiçoa, aperfeiçoa você, aperfeiçoa o perfeito. É paradoxal, mas é um barulho com o qual a gente tem que aprender a viver. O sofrimento aperfeiçoa o autor da salvação. É aperfeiçoado pelos sofrimentos da própria salvação. E o texto continua dizendo: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é esse único só, esse de quem todos nós viemos? O que santifica e os santificados. Vem do Pai, que nos conduz à sua glória. Quem santifica é o Cristo, é Jesus. E os santificados somos nós. E o que se está dizendo é: todos esses vêm da mesma causa e origem. Por isso é que se diz também que Jesus, o Cristo,
é o primogênito de toda a criação. Por isso é que também se diz acerca dele que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e tornando-se semelhante e tornando-se em figura humana, reconhecido como uma figura humana, como uma manifestação absolutamente humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus, o Pai, o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então veja, pois tanto o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, que somos nós, todos vêm de um só, que é o Pai. Por isso é que esse ele agora se refere ao Cristo, ao que santifica. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quem me chama de irmão não é o Pai, é o Filho, é o Cristo. Em Jesus, tomou toda a identificação humana, absoluta, tanto quanto trouxe toda a divindade absoluta, ao ponto de ele dizer aos que indagavam: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ele disse: como é que tu me perguntas, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, crede que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Pois, tanto que santifica, que é Jesus o Cristo, como os que são santificados, que somos eu, você e todos quantos desejem serem santificados, todos vêm de um só, que é Ele, o absoluto. Por isso é que Ele, o santificador, que é o autor da salvação de todos nós, esse não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha de me chamar de irmão. Eu sou irmão de Jesus. Você é irmã, irmão de Jesus. Todos que têm a consciência disso usufruem o privilégio de serem irmãos lúcidos desse que nos santifica. E aqueles que não sabem que estão sendo santificados por algo absolutamente maior do que eles podiam sequer conceber, recebem o benefício de tal graça que eles próprios, acerca dela, ainda nem receberam a informação, mas são santificados nela e nele. E ainda não sabem, todavia, que ele não tem vergonha de nos chamar seus irmãos. Por isso, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esse é um privilégio extraordinário. É você viver sabendo que você é filho de Deus, porque você é irmão de Jesus e porque ele demonstrou a sua filiação com o Pai através da sua irmandade para com todos nós. É por isso que ele também se designa de filho do homem. Filho do homem. É o homem absoluto, o homem da humanidade, o homem
de toda a convergência. Por isso também Paulo diz acerca dele que nele tudo e todos subsistem. E mais do que isso, o apóstolo João disse que é na cruz de Cristo e é para Cristo que todas as coisas encontram a sua convergência nele. Ele é o lhame, ele é a amarração de todos os significados e de todas as existências, em todas as dimensões, não apenas sobre a Terra, mas em todas as dimensões. Debaixo da terra, na linguagem antiga bíblica, ou seja, em qualquer dimensão considerada inferior ou dimensão de juízo, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele entra, como diz Pedro, no coração do Hades, no Tártaros, e proclama o grito da libertação, da salvação. E Paulo, acerca desse mesmo episódio, diz que, por isso, quando ele subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro. Ele vai às regiões inferiores da terra, como diz Paulo ainda, e liberta e leva cativo o cativeiro. Ele declara o seu senhorio em todas as dimensões, em todas as camadas, embaixo da terra, sobre a terra, acima da terra, tomando a terra como referência, apenas para a gente entender essa cosmogonia antiga, que hoje já não nos serve como designação por causa da nossa dia tão mais clara, e por causa das nossas percepções dimensionais, mas não muda absolutamente nada. Ele é aquele que entra em todas as dimensões, é quem nos chama de irmãos para todas as criaturas universais. Esses bichinhos, esses vermes, esses seres, por vezes horrendos, horrorosos, malignos, perversos, egóticos, sem compaixão, frequentemente sem nervos de empatia, sem nada daquilo que deveria caracterizar a expressão básica do que seja ser humano, e muito menos sem as manifestações melhores do que significa ser humano. Ele, todavia, não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Essa é a identificação. E o texto prossegue dizendo: ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, porque ele diz, e aí se cita um salmo: a meus irmãos declarei o teu nome. A meus irmãos, como hoje eu faço aqui em nome dele, aos irmãos dele, eu estou declarando quem ele é, o nome dele, o que ele fez, a palavra dele, o evangelho, a boa nova, o que cada um de nós tem que saber, o que cada um de nós precisa aprender a crer. A meus irmãos declarei o teu nome. Que coisa mais linda! Ele não se envergonha de dizer que eu sou irmão dele, a principados, potestades, poderes e a todas as camadas dimensionais. E vai mais adiante, se recupera um salmo para dizer: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação dos meus irmãos, no meio de todos esses para quem eu tenho declarado o teu nome, para que eles saibam de quem eles são filhos, qual é o significado da existência deles, e lhes tenho feito saberem-se em pleno valor de significado, porque eu mesmo não me envergonhei de lhes chamar meus irmãos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra.
E ainda se diz, num outro salmo, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O Pai coloca nele a sua confiança, eu coloco nele a minha confiança, e ele declara que eu e você somos esses filhos, irmãos, filhos, filhos irmãos, que Deus lhe deu. Eu sou dele. E o meu nome está escrito na palma das suas mãos, como diz Isaías, ou ainda, como diz Isaías, eu sou a menina dos seus olhos, embora também, como diz Isaías, eu não passe de um vermezinho, a quem ele ama e de quem ele não se envergonha. Visto, pois, que os filhos, em qualquer família, em qualquer caso, os meus filhos, têm participação comum de carne e sangue, porque são meus filhos, nasceram de mim, têm participação minha. Destes também ele igualmente participou, desses filhos. Ele participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí você diz, bom, Caio, até aqui estava simples de compreender, agora complicou. O que se está querendo dizer? Visto, pois, esse pois evoca tudo o que eu disse até aqui, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, assim como na minha casa tem. Ele encarnou-se, Jesus encarnou-se e assumiu um DNA humano. Ele assumiu toda a realidade humana, como eu já disse no início. Ele foi reconhecido como uma figura absolutamente humana entre nós. E ele era humano absoluto entre nós. Em Jesus, o que eu entendo e o que eu vejo é o significado de um humano ser absolutamente divino e do divino ser absolutamente humano. Está aqui esse casamento que transcende a DNA, mas que em Jesus ele assume o DNA da humanidade, ele é o Filho do Homem e realiza essa identificação de carne e sangue com toda a criatura humana, com toda a humanidade. E você pergunta por quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a identificação consciente dos humanos. A identificação consciente com ele está no crer. Mas ele tem uma identificação absoluta com todos os humanos, até com aqueles que ainda nem sabem dele, e com aqueles que eventualmente partam sem nunca obterem, todavia, a informação, porque não depende de quem quer nem de quem corra, mas de Deus usar de misericórdia para conosco. Crer e saber dessa informação é um privilégio. Saber que ele não se envergonha de me chamar seu irmão. Mas tem muita gente que está passando pela vida sem saber disso. Mas ele, no entanto, não se envergonhou de nenhum deles. Como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, quando afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Ou como João mesmo diz na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 1 e no 2, quando diz, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar,
tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou como diz Paulo, escrevendo a Tito, ele é o Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Então, saber disso, crer nisso, me dá uma consciência privilegiada. Por isso eu anuncio o Evangelho a toda criatura. Mas há pessoas que passam sem nunca saber, no entanto, Deus, o Pai, sabe deles. E Jesus se santificou também por esses. E mais do que isso, não depende de que eu saiba, depende de que Ele tenha feito o que Ele fez. E Ele reconciliou consigo o mundo de maneira unilateral. Isso está para além do poder imediato e histórico de receber uma informação. Isso dito, preste atenção, eu, você, quem sabe, quem não sabe, temos, todavia, essa identificação de carne e sangue realizada por Jesus. Em meu favor, em seu favor, em favor de todos os homens. E por isso, ele fez com que toda a miséria, a dor, a desgraça e a escravidão humana convergissem para ele. Ele participou da dor humana, de toda ela. Isso significa aperfeiçoar o autor da salvação por meio de sofrimentos. É colocar sobre ele a iniquidade de nós todos, como diz Isaías, no capítulo 53. A iniquidade de nós todos, a dor de nós todos, a angústia de nós todos, as rejeições de nós todos, as infelicidades de nós todos, tudo sobre ele. E aquele que não teve pecado, diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, Deus o fez pecado por nós. E ainda Isaías diz, pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a vida pelos nossos pecados, quando tudo convergir para ele e ele explodir na ressurreição, ele se alegrará por essa posteridade incontável que é o fruto do fato dele ter participado da minha vida e da vida de todos os homens pela identificação de encarnação, de carne e sangue, e fazer com que todos os homens participem dele, participem da cruz, sejam aperfeiçoados na perfeição do autor da salvação, que é aperfeiçoado pelo agregamento de toda a dor da angústia humana, que é vivida na plenitude da humanidade absoluta. Ele vira todos os humanos num só, na cruz. Como diz Paulo, algo extraordinariamente precioso, quando nos informa que hoje nós carregamos esse benefício porque ele morreu por nós e hoje nós somos os beneficiários dessa alegria indizível. Isso é repetido em situações as mais variadas, não deveria haver dúvida nenhuma. Eu participo dele porque ele participou de mim.
ele se identificou comigo e o perfeito foi aperfeiçoado pela experiência das nossas imperfeições. E é o autor da nossa salvação. E é o santificador, garantidor das nossas vidas. E ele fez isso para quê? Aqui se diz, ele se tornou participante da miséria humana, da angústia humana, da relação humana com o desespero de existir, por uma razão muito básica e simples. Aqui está escrito, para que destruísse, para que, por sua morte na cruz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, aquele que tem o poder de angustiar com a morte desde o início, que nos vendeu morte, e nós compramos morte, e nos alimentamos da morte dele todos os dias. Ele que nos vende morte, quando diz que nós só seremos felizes se nos entorpecermos até não mais aguentarmos. Ele nos vende morte, quando diz que nós só seremos felizes se nos promiscuirmos até deixarmos os nossos pedaços pelo caminho. Ele que nos vende morte, quando diz que nós só seremos realizados se nos tornarmos dominadores do maior número possível de seres humanos que se submetam a nós, trabalhem para nós como escravos dos nossos caprichos. Ele que nos vende a morte, quando diz que a única maneira de passar por esse mundo mal é sendo piores do que a maldade do mundo. Ele que nos vende a morte, quando nos diz que é gente otária, é quem ama, é quem tem compaixão, misericórdia, empatia, solidariedade, e que gente esperta são aquelas pessoas que passam pela vida indiferentes, cheias de ódio e de amargura, que maltrata o próximo. Ele que nos vende a morte, quando nos diz que se a gente morrer, a gente vai morrer. E aí coloca-nos numa situação de contagem regressiva, dizendo: a tua vida está acabando, a tua vida está acabando, a tua vida está acabando. E você olhando no relógio da vida, meu Deus, eu só peguei até agora 15 caras, eu preciso pegar pelo menos uns 50. Meu Deus, até hoje eu só comi 20 mulheres, eu estou precisando bater o recorde aqui da família, tem que pegar umas 70. Eu não ganhei dinheiro como meu primo, eu preciso alcançar e o tempo está passando, eu estou ficando velho, tem cabelo branco, eu tenho que pintar, eu tenho que esconder. Como tem gente que me diz: Caio, tira a barba pelo menos, já que você não quer pintar o cabelo, tira a barba para você ficar com cara de 50 anos, porque a tua pele é boa. E eu estou aqui com a cara que Deus me deu, e vou morrer com a cara que Deus me deu, e para mim a contagem regressiva acabou. Acabou, eu não estou vivendo olhando para o Cronos, correndo contra mim. Ao contrário, no sentido oposto da minha vida, dizendo: ó, é menos, está chegando ao fim. Teoricamente eu tenho 15, 20 anos, 25. E daí? Se eu tiver só um dia, e daí? Eu estou vivendo na plenitude da alegria de saber que eu, Caio Fábio, já passei da morte para a vida por causa do que Jesus fez gratuitamente
gratuitamente, sem mérito meu, em meu favor, e que já está consumado, está tudo pago, e que todo escrito de dívida que havia contra mim e que constava de mandamentos que eu, consciente ou inconscientemente, transgredia, tudo isso foi rasgado, foi pregado na cruz. Não há mais débito nenhum. Foi tudo feito em picadinhos. Todo o escrito de dívida que havia contra mim, como Paulo diz em Colossenses 2, foi todo ele rasgado na cruz. E aí, sem culpa, sem escrito de dívidas, o diabo fica de mãos amarradas na minha vida. Não tem mais diabo para mim. O diabo que existia morreu na cruz. O diabo que existia morreu quando eu tomei consciência. E quando eu tomo consciência cada dia mais profunda do que Jesus já fez por mim, a minha vida passa a ser uma vida sem diabo. O diabo adora aqueles que não creem que Jesus já rasgou toda a dívida e que está tudo pago e consumado. As religiões que fazem você se sentir culpado, em dívida todo dia, outra vez, e outra vez, e outra vez, dizendo, meu Deus, eu sou um culpado. Ou então, ele cresce, é quando você, não sabendo que a morte não acaba na falência do seu corpo, e que você é herdeiro da vida eterna, e por isso não tem mais pressa. Eu não tenho pressa para me realizar em nada. A minha vida é uma realização espiritual profunda, completa, absoluta, total, e que cresce de glória em glória, de fé em fé, todo dia, na apropriação desse significado. Mas quando você não sabe disso, ou você não crê nisso, você vai sendo oprimido por esse que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele, todavia, teve participação de carne e sangue, assumiu o DNA da humanidade e se encarnou para que, na participação dele, na minha condição, eu passe a ser participante da condição dele, e na sua perfeição, e na plenitude da sua santidade, e na glória do seu poder. Então, ele se fez carne e sangue, ele se fez pecado por nós, para que nós usufruíssemos de maneira absoluta da participação nele, tivéssemos vida nele. É por isso que o tempo todo, o que Paulo, por exemplo, diz em todas as suas cartas é a mesma coisa. A gente tem que andar nele, a viver com ele, a crer nele, a se apropriar da palavra dele, a usufruir do benefício que ele declara e que pode ser apropriado pela fé, apropriado por todos nós pela fé. É por isso também que eu prego o Evangelho, para informar àqueles que ainda não sabem o que, em sabendo e em sendo crido, passa a ser essa apropriação. A pessoa toma posse pela fé e diz, é meu e eu não sabia. Como se diz aqui, para que livrasse a todos que pelo medo, pelo pavor, pela fobia da morte, que é um texto, ou são vários textos e falas minhas que você encontra na pesquisa do portal Caio Fábio ou no meu canal no YouTube. Se você escrever fobia da morte, você vai encontrar muita coisa sobre também a psicologia dessa fobia da morte, o que
Sofrer da fobia da morte produz na existência da gente. Então, para que ele livrasse a todos que, pela fobia da morte, estavam sujeitos à escravidão, a medo, à angústia, a essa contagem regressiva, horrorosa, impiedosa, implacável, que acomete a todos os homens. Eu poderia falar para sempre, com um prazer indizível, mas eu vou parar aqui no dia de hoje para a gente usufruir mais tarde o melhor do nosso tempo com o meu convidado querido e amigo, Fábio de Mello.